Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos aos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando o meu dia a dia. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Pedro Fernando Lopes nasceu no ano de 1966 na cidade de Barcelona, que, para quem não sabe, pertence à região da Catalunha, na Espanha. O Pedro, pessoal, foi professor de artes marciais por mais de 30 anos, ele adorava praticar esportes, tinha uma vida bastante ativa e saudável, o homem também amava os animais, principalmente cachorros e cavalos. Ele foi casado com uma mulher também chamada Marina por 22 anos e o casal teve uma filha que recebeu o nome de Ariadna. Mas quando a menina estava com 18 anos, mais ou menos, eles se divorciaram e foi então que o homem começou a se relacionar com uma mulher chamada Dolores Vázquez Alarcón. Nesta época, pessoal, o Pedro já não atuava mais como professor de artes marciais, devido ali às suas limitações físicas, e atualmente ele trabalhava em uma fábrica de veículos, mas o homem já estava bem próximo ali de se aposentar, tá? Bom, a Dolores, pessoal, tinha uma irmã gêmea chamada Pilar. Elas eram assim muito unidas e até certo ponto confidentes. Quem as conhecia desde a infância dizia que as duas tinham aquele sexto sentido que normalmente gêmeos têm, sabe? Quando uma estava passando por algum apuro, algum perrengue, a outra sentia e sempre dava um jeito ali de ajudar a irmã necessitada. A verdade é que durante a infância elas ficavam muito sozinhas, se isolavam das outras crianças e viviam meio que no seu próprio mundinho. Quando chegaram à vida adulta, a cumplicidade entre as duas continuou a mesma e, se bobear, elas ficaram até mais unidas. A essa altura, pessoal, a Pilar era casada com um homem chamado Isaac Gil Gonzalez. E a Dolores gostava bastante do seu cunhado. Havia até um bafafá na cidade sobre ela ter um caso com o seu cunhado. As pessoas diziam que as gêmeas costumavam ali revezar os seus companheiros sem que eles soubessem. Elas aproveitavam que tinham a aparência idêntica para pegar ali o boy uma da outra. É claro que isso era um boato que rolava na cidade, tá? Mas eu, sinceramente, não duvido de nada, viu? Bom, agora que eu apresentei basicamente todo mundo dessa história para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o relacionamento da Dolores com o Pedro. O relacionamento do casal, pessoal, era assim, caótico. Muitos ciúmes, muita obsessão. A verdade é que era uma relação extremamente tóxica, bem Chernobyl mesmo, tá? E os dois viviam largando e voltando, era basicamente um namoro ioiô. As brigas eram constantes e não eram raras as vezes em que a irmã gêmea da Dolores se metia, o que fazia com que se tornasse uma briga familiar generalizada. Era assim, um verdadeiro Deus nos acuda. Teve até um episódio onde o casal começou a discutir na casa da Pilar e em determinado momento a mulher arremessou uma panela contra o seu cunhado. Como eu falei para vocês, as gêmeas eram muito unidas e se mexessem com uma, a outra tomava as dores, tá? E assim, imediatamente. Elas tinham esse perfil mais histérico e sempre estavam surtando por motivo algum. Era comum ouvir na cidade que as duas tinham arrumado confusão e protagonizado algum barraco em algum lugar. Haviam, na verdade, várias histórias sobre isso, como, por exemplo, uma vez que a Pilar arrumou confusão em um mercado por conta de um leite estragado. Em um piscar de olhos, a Dolores já estava no local e as duas fizeram assim o maior barraco. O gerente do estabelecimento chegou a dizer que ficou com medo das duas porque elas pareciam assim
duas verdadeiras psicopatas. Bom, no começo do ano de 2021, o Pedro precisou fazer uma cirurgia no quadril e, embora a cirurgia tenha sido um sucesso, o homem acabou ficando com sequelas, o que fez com que ele se aposentasse naquele mesmo ano de uma vez por todas. Depois disso, o homem desenvolveu diabetes e uma profunda depressão que precisava ser tratada com vários medicamentos. Claro que o relacionamento com a Dolores não ajudava em nada. Aliás, não eram raras as vezes em que o casal brigava e a Dolores jogava na cara do homem que ele era um inválido. Ela tinha falas extremamente capacitistas e preconceituosas com o namorado, o que afetava ainda mais a sua depressão. Para vocês terem noção, pessoal, a Dolores chegava a criticar o desempenho do homem na cama na frente de todo mundo, humilhando o homem sempre que podia das piores formas possíveis. Por conta de tudo isso, o Pedro estava decidido a encerrar de uma vez por todas o relacionamento com a Dolores. Mas ela não aceitaria ser abandonada e a partir daí foi só ladeira abaixo, tá? Ela colocou um plano macabro em ação junto com a sua irmã gêmea e o seu cunhado. Eles planejaram pelo WhatsApp por várias semanas o que iria acontecer e assim, vocês não estão preparados para isso. No dia 10 de julho de 2021, o Pedro estava na fazenda de um dos seus melhores amigos, um homem chamado Nemésio. Junto dele estava um outro grande amigo chamado Manolo. Eles estavam se divertindo, cuidando dos animais, em especial de um dos cavalos da fazenda, que era da filha do Nemésio. Os três amigos adoravam a natureza e eram apaixonados por animais. O Pedro não sabia, mas toda aquela paz que ele estava sentindo nesse dia seria retirada de forma abrupta. Enquanto ele estava na fazenda, ele recebeu várias mensagens da Dolores. Ela dizia que estava muito apaixonada, que precisava vê-lo naquela noite e que sentia muita falta do homem. Aparentemente, o casal havia terminado a relação, mas as mensagens davam a entender que a Dolores não saberia viver sem o Pedro. Os amigos do homem aconselharam ele a deixar ela para lá, disseram que o relacionamento dos dois era tóxico e que o Pedro estava melhor sem ela, que ele estava melhor sozinho. Contrariando os conselhos dos amigos, o Pedro respondeu à mensagem da Dolores e marcou de encontrá-la naquela mesma noite. Ele não sabia, mas naquele momento o homem havia acabado de cometer um erro terrível que custaria a sua vida. Por volta das 2 horas da manhã, o Pedro chegou no apartamento da Dolores. Os dois não perderam tempo e foram logo para a cama. Enquanto a Dolores distraía o homem, a sua irmã e o seu cunhado entraram no quarto. O Isaac portava uma barra de metal que se parecia muito com um pé de cabra. Ele utilizou o objeto para desferir vários golpes contra a cabeça do Pedro, que foi pego assim totalmente de surpresa. Mesmo com as suas limitações, o histórico ali de artes marciais do Pedro o ajudaram nessa hora e o homem conseguiu fugir e desceu até o andar de baixo do prédio. No entanto, ele foi alcançado pelo Isaac, cunhado da Dolores, que finalizou o serviço ali mesmo na frente dos outros apartamentos. Como já é de se imaginar, toda essa ação fez muito barulho e chamou a atenção dos moradores que filmaram tudo o que estava acontecendo através do olho mágico das portas. Os vídeos, inclusive, estão disponíveis na internet e, embora eu não possa colocar aqui, eu assisti e garanto para vocês que o ataque foi muito cruel e brutal. O Isaac não parou até ter certeza que tinha finalizado o serviço e assim que teve certeza que o Pedro não tinha mais vida em seu corpo, ele chamou as gêmeas para ajudá-lo a limpar toda aquela bagunça. Obviamente, os vizinhos que haviam presenciado toda aquela cena horrível ligaram ali imediatamente para a polícia e quando os oficiais chegaram, eles encontraram o Isaac limpando a escada que estava toda suja com manchas vermelhas. O homem disse aos oficiais que aquele líquido vermelho era de um vizinho que havia se acidentado nas escadas do prédio,
mas obviamente que a polícia não acreditou e solicitou a entrada no apartamento da Dolores imediatamente. Bom, a mulher recusou a entrada da polícia e disse que não os deixaria entrar sem um mandado judicial. De qualquer forma, os oficiais continuaram ali insistindo em entrar no apartamento e quando finalmente eles conseguiram, eles se depararam com o corpo do Pedro enrolado em um tapete. A sua cabeça tinha vários buracos e, inclusive, parecia estar totalmente oca. Provavelmente a maior parte do seu cérebro havia ficado nas escadas onde o Isaac estava fazendo a limpeza. Eu nem preciso dizer para vocês que tanto o Isaac quanto as gêmeas Dolores e Pilar tiveram as suas prisões decretadas ainda no local, né? Mas o que surpreendeu mesmo foi o depoimento do Isaac. Segundo ele, a Pilar, sua namorada, havia esquecido uma roupa de banho na casa da sua irmã Dolores. O casal então teria ido até o apartamento para buscar o tal biquíni e chegando lá eles escutaram a Dolores gritando. Supostamente ela estava sendo atacada pelo Pedro e foi então que eles resolveram tirar a vida do homem para defender a mulher. Tudo isso às 2h pouco da manhã. Óbvio que essa versão dos fatos não colou, né, gente? E depois disso, várias outras versões do que tinha acontecido naquele apartamento foram apresentadas. Dentre elas, a de que o Pedro havia se confundido com as gêmeas e estava tentando passar a mão na Pilar. E quando o Isaac viu seu cunhado tentando apalpar a sua namorada, ele ficou furioso e deu no que deu. Logo, essa versão também foi desacreditada pelos investigadores e foi então que a Dolores resolveu dar uma de vítima. Ela disse que sofria violência doméstica e que o seu cunhado só estava a defendendo. Por conta dos depoimentos desencontrados e da falta de provas contra as gêmeas, inicialmente apenas o Isaac permaneceu preso, enquanto as irmãs Vasquez foram liberadas para responder o processo em total liberdade. Enquanto isso, as investigações continuavam e em dezembro de 2021, uma grande descoberta foi feita pelos investigadores. Isso porque eles conseguiram recuperar várias mensagens que haviam sido deletadas do celular das gêmeas. E também do Isaac, é claro, né? Nas mensagens ficava assim muito explícito que os três planejaram e executaram o assassinato do Pedro juntos. Todos tinham o seu determinado papel no plano e as gêmeas eram tão culpadas quanto o Isaac. Ficou comprovado que o plano inicial era usar clorofórmio para desmaiar o homem e na sequência dar um choque elétrico fatal no Pedro com uma arma de choque. Esse plano acabou não dando certo porque os três não conseguiram comprar o produto e os materiais. A partir daí eles tiveram a ideia de usar barras de ferro para pôr um fim na vida do homem. E o plano era aquele mesmo, tá? A Dolores atrairia o Pedro para o seu apartamento, daria um jeito ali de distrair o homem, enquanto a sua irmã e o seu cunhado entravam no quarto e faziam o trabalho sujo. Acabou que deu tudo errado, porque o Pedro conseguiu sair do apartamento, expondo para os vizinhos toda a ação das gêmeas e do Isaac. Agora que a polícia tinha todas essas informações ali, na mesa, eles finalmente decretaram a prisão preventiva das gêmeas, Dolores e Pilar. Mas a Dolores não ficou muito tempo presa não, viu, gente? Isso porque em fevereiro de 2022, o juiz concedeu um habeas corpus para ela com a justificativa de que a mulher não apresentava um risco à sociedade e muito menos risco de fugir do país. Já a sua irmã Pilar e o seu cunhado Isaac tiveram o pedido negado e por isso permaneceram encarcerados até que o julgamento fosse finalizado. O julgamento foi começar no dia 9 de outubro de 2023 e a defesa dos três tentava a todo custo jogar a culpa uns nos outros. Por fim, a defesa dos três chegou a um consenso e alegou que o crime não foi premeditado e que tudo não passou de uma ação em legítima defesa. A defesa da Dolores ainda tentou alegar
que a mulher sofria da síndrome da esposa maltratada. No entanto, exames psicológicos atestaram que a Dolores era totalmente lúcida e poderia responder por seus atos. Exames psicológicos foram feitos no Isaac e também na Pilar, mas nenhum distúrbio foi encontrado em nenhum dos acusados. Além disso, pessoal, a promotoria contou com o testemunho dos vizinhos que presenciaram toda a ação e cederam os vídeos que fizeram através do olho mágico das portas. E esses vídeos foram assim cruciais para ligar todos à cena do crime. Durante a investigação, descobriu-se que tanto a Dolores quanto a Pilar deviam quantidades altas de dinheiro para o Pedro e não foi possível comprovar se ele estava cobrando elas, né? Mas acredita-se que com o fim do relacionamento, a dívida com certeza seria cobrada e talvez esse fosse o motivo do crime. No final das contas, os três foram considerados culpados de assassinato premeditado em primeiro grau e por isso a Pilar foi condenada a 16 anos de prisão, o Isaac foi condenado a 17 anos, enquanto a Dolores foi condenada a 20 anos de prisão. Ela recebeu a maior condenação porque tinha um envolvimento amoroso com a vítima e foi a responsável por atraí-lo para a emboscada. Também foi estipulado que os três deveriam pagar uma indenização no valor de 300 mil euros para a filha do Pedro, já que a mesma dependia financeiramente do pai. Esse caso, pessoal, é mais um que me faz refletir bastante, principalmente sobre a condenação. Porque o Isaac foi quem realmente tirou a vida do Pedro, né? E ele recebeu uma pena menor do que a Dolores. Eu fico realmente indignado do porquê isso acontece. Inclusive, temos um exemplo aqui no Brasil, onde os irmãos Cravinhos, por exemplo, foram libertados muito antes do que a Suzane da prisão. E, inclusive, depois de libertado, o Christian chegou a cometer outros crimes e voltou para a prisão várias vezes. E não, gente, eu não quero dizer que a Suzane deveria ter sido solta antes. O que eu quero dizer é que eles não deveriam ter sido soltos antes. Os irmãos Cravinhos não deveriam ter sido soltos antes da Suzane. Afinal, o crime é o mesmo. Mas o ser humano tem uma mania de vitimizar os homens como se eles fossem sempre manipulados pelas mulheres. Eu de verdade acho isso muito bizarro. É aquela velha história, né, do Adão e Eva, onde a Eva manipulou o Adão para comer a maçã, e parece que isso se replica até os dias de hoje, e eles usam isso muito na mídia e também nas leis, né? A gente percebe nesse caso, por exemplo, que as mídias trataram a Dolores como a manipuladora e o Isaac apareceu até meio que como vítima dela. Eu acho tudo isso muito bizarro, mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Inclusive, me fala aí se você concorda com o que eu acabei de dizer ou se eu tô falando besteira, né? Porque às vezes eu posso estar no mundo da lua e não sei. Então eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoro passar horas lendo os comentários de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.